Então, pois bem, vocês lembram, a gente fez um vídeo sobre isso ontem. Ontem, durante o voto do Alexandre de Moraes, o Fux já deu a entender que divergiria na questão das preliminares, né? Preliminares são aquelas questões que você enfrenta antes de entrar no mérito propriamente da ação. O mérito da ação é, Bolsonaro deu golpe ou não deu golpe, né? Isso é a decisão que eles vão tomar nessa decisão, isso é o mérito principal da coisa. Só que antes, você tem algumas questões que é, será que o STF mesmo que deveria julgar esse caso? Será que a defesa teve o tempo devido para apresentar, né, as defesas e coisa e tal? Não teve cerceamento de defesa, esse tipo de coisa? Então essas são as questões preliminares. Essas questões tinham sido superadas ou não consideradas na época do oferecimento da denúncia, mas como eu expliquei no vídeo de ontem, uma coisa é o oferecimento da denúncia, você considerar que, essas questões são importantes, mas não muda o fato que a gente pode estudar esse caso, a gente pode, né, fazer o processo, vamos ver o que tem ali. Agora, quando você chega no momento de analisar o mérito mesmo, de julgar se a pessoa é culpada ou não, aí é um outro peso a avaliação dessas preliminares, né? E o Fux já deixou claro, ontem queria avaliar isso. E começou já metendo o pé na jaca, né? Começou dizendo, olha só, esse julgamento é nulo de plano direito, tem que ser jogado para a primeira instância. E por que ele disse isso, né? O argumento dele foi o seguinte, havia um entendimento do STF, que o chamado foro por prerrogativa de função, ou o foro privilegiado, como é chamado, né? O foro por prerrogativa de função só existe enquanto o presidente for presidente. No momento que ele deixa de ser presidente, ele passa a ser julgado pelo foro normal de qualquer pessoa, que é a primeira instância. Então, esse era o entendimento do STF até bem pouco tempo atrás. Só que o STF mudou esse entendimento. Em determinado momento, eles passaram a entender que o STF também continuaria se envolvendo em casos, julgando casos, de ex-presidentes, ex-deputados, ex-ministros, se tivesse alguma relação com o período em que eles estavam na presidência, na relatoria, etc. Né? Então o STF mudou o entendimento. Só que qual que é a posição do Fux? Essa mudança de entendimento aconteceu depois de que a denúncia já havia sido oferecida. Então, ou seja, não valeria para este processo. Isso poderia valer para os próximos processos que resultarem, né, de questões sobre presidentes e ministros e deputados e etc., mas não poderia valer para o processo passado, não poderia valer para esse processo específico, porque ele já teria feito, as coisas teriam acontecido antes dessa decisão do STF, então ele deveria ter sido feito pela primeira instância. Então o que ele está dizendo é que esse processo é nulo, inteiro, do início ao fim. E bom, isso quer dizer que o processo então anulou todo? Não, porque é só o voto do Fux. O Alexandre de Moraes e o Dino reconheceram, desculpa, não consideraram essa preliminar, ou seja, não descartaram essa preliminar e entendem que o STF é mesmo coisa, é mesmo responsável pelo julgamento, né? Então, ou seja, em princípio, essa divergência do Fux, num primeiro momento, apenas abre a possibilidade de embargos infringentes. Ou seja, tem mais um grau de recurso que você pode entrar nesse processo, né?